desde pequeno, eu sempre gostei de escrever. E, um certo dia, eu comecei a escrever uma história de um brasileiro que ganhou o prêmio Nobel, mas era um cara extremamente arredio a qualquer divulgação, qualquer publicidade. E eu, pesquisando a questão do prêmio Nobel, eu vi que em 1941 não foi outorgado o prêmio, por causa da guerra. Mas aí, era o brasileiro, o chamado Grudbeck, sobrenome dele, ele tinha ganho e era um cara que recluso, vivia numa fazenda e tal. E aí, uma das poucas pessoas que ele recebia era uma pessoa muito misteriosa, chamada Anônimos, respondia o nome de Anônimos Gourmet. Um dia eu estava no escritório, ao meio-dia, todo mundo saiu para almoçar e me deu isso aqui. Eu sentei e comecei a escrever, e o Anônimos Gourmet tinha feito isso, e surgiu um capítulo do livro, era o surgimento e o Anônimos Gourmet participando e tal. Obrigado. Porque ele queria falar com esse escritor misterioso e tal. E esse livro saiu na Feira do Livro de 1980, que era o brasileiro que ganhou o prêmio Nobel. E tinha um subtítulo, Uma Aventura de Anônimos Gourmet. E aí, tempos depois, depois disso, eu fiz, teve um grande jornal nesse país, chamado Gazeta Mercantil, um jornal que teve grande importância em um determinado momento, e eu tinha uma coluna de gastronomia no jornal. Então, mais ou menos, era a fórmula, vamos dizer assim, que eu uso na Zero Hora, que o Anônimos Gourmet vai nos lugares, o Anônimos Gourmet e tal. Então, quando eu fui para Playboy, eu fazia também uma sessão de gastronomia. Eu fui eu nem cheguei nesse ponto da Playboy, eu trabalhei depois na revista Playboy, eu fui redator-chefe da Playboy, e eu fazia uma coluna duas coisas, uma coluna meio calhorda, chamada assessoria, os caras, como é que eles vão fazer, as coisas mais sórdidas, procurava dar um toque meio elegante nas coisas, e tinha o Anônimos Gourmet estava presente. Então, aí, anos depois, quando eu menos espero, é uma outra história, eu entro na televisão e eu fui contratado pela RBS, porque eu tinha assim, eu sempre fiquei no meio jornalístico com aquela coisa, meu trabalho, as coisas, no começo dos anos 90, final dos anos 80, né? Eu tinha sido cara da Playboy, então ficou assim. E aí a RBS queria um quarentão desconhecido do grande público para apresentar um programa chamado RBS Entrevista. E aí me convidaram e eu disse, pô, mas eu não sei nem como é que se chega na frente com uma câmera, o que é que faz? Não, isso aí vai escrever, E quando eu sou apresentador do RBS Entrevista, o pessoal disse, olha, a RBS vai fazer uma nova emissora, que é a TV Com. E o único programa que está assim, meio já esquematizado, é um programa chamado Homem na Cozinha. Nós não tem quem apresente esse programa. Precisamos de um cara aí para apresentar, e tu é metido aí, cozinheiro, tem o Anônimos Gourmet, essas coisas aí e tal. Quem sabe tu quebra o galho para nós por uns tempos? Tudo bem, só que esse nome não dá. Homem na Cozinha é completamente calhorda esse nome. Quem sabe usamos o meu personagem, o Anônimos Gourmet. Grande ideia. E aí, estou quebrando o galho até hoje lá.